Olá, meu nome é Reinaldo Inácio Miranda e hoje vou estar fazendo a apresentação da 8ª atividade da disciplina de Inteligência Artificial. Para essa atividade, foi solicitado a implementação de uma apresentação de slides com o tema Resumo sobre Lógica Fuzzy, certo? Bom, nesse tema vamos abordar alguns pontos específicos solicitados pelo professor. Sendo assim, vamos começar a apresentação. Introdução. Seres humanos são capazes de lidar com processos bastante complexos, baseados em informações imprecisas ou aproximadas. A estratégia adotada pelos operadores humanos é também de natureza imprecisa, geralmente possível de ser expressa em termos linguísticos. A teoria de conjuntos fuzzy e os conceitos de lógica fuzzy podem ser utilizados para traduzir em termos matemáticos a informação imprecisa expressa por um conjunto de regras linguísticas. Se um operador humano for capaz de articular sua estratégia de ação como um conjunto de regras da forma C, então um algoritmo passível de ser implementado em computador pode ser construído. O resultado é um sistema de interferência baseado em regras do qual a teoria do conjunto fuzzy e lógica fuzzy fornece o ferramental matemático para se lidar com as tais regras linguísticas. A teoria de conjuntos fuzzy foi concebida por Elías-Zadeh, a qual o objetivo de fornecer um ferramental matemático para o tratamento de informações de caráter impreciso ou vago. A lógica fuzzy, baseada na teoria, foi inicialmente construída a partir dos conceitos já estabelecidos de lógica clássica. Operadores foram definidos à semelhança dos tradicionalmente utilizados, e outros foram introduzidos ao longo do tempo, muitas vezes por necessidade de caráter eminentemente prático. O mundo real é um mundo muito variado, constantemente movendo-se e mudando, e sempre cheio de surpresas. Em outras palavras, fuzzy não no sentido de ser confuso, mas fuzzy no sentido de mundo real, em que vivemos, onde um veículo pode deslocar-se vagarosamente, uma pessoa pode ser um pouco faminta ou o tempo pode estar parcialmente nublado. Distinções as que pessoas usam todas as vezes que precisam tomar decisões, mas que as quais os computadores e outros meios de avançada tecnologia não são capazes de lidar. Princípios básicos da teoria fuzzy. A teoria fuzzy baseia-se no princípio de que o pensamento humano é estruturado não em números, mas sim em classes de objetos cuja transição entre pertencer ou não a um conjunto é gradual e não abrupta, o que nos diferencia dos atuais computadores digitais. Assim, enquanto as fronteiras dos conjuntos clássicos são bem definidas, aquelas dos conjuntos fuzzy apresentam uma nebulosidade, a qual se tenta aproximar das imprecisões do modo de raciocínio humano. Temos como exemplo a água para um banho. Pode estar um pouco fria para o indivíduo, mas isso não significa que ela não esteja em certo grau quente. O raciocínio humano não trabalha somente com dicotomias, água fria, estado 0, e água quente, estado 1, mas também com intervalo entre os dois extremos, intervalos de 0 a 1. Conjuntos fuzzy. Em sua essência, um conjunto é a reunião de elementos que podem ou não possuir características em comum, desde que estejam determinados em um espaço fechado. Na teoria clássica dos conjuntos, o conceito de pertinência de um elemento a um conjunto fica bem definido. Dado um conjunto A em um universo X, os elementos desse universo simplesmente pertencem ou não pertencem àquele conjunto. Já para Zadeh, propôs uma caracterização mais ampla, generalizando a função característica de modo que ela pudesse assumir um número infinito de valores no intervalo 0 e 1. Um conjunto fuzzy A em um universo X é definido por uma função de pertinência
e é representado por um conjunto de pares ordenados. Grau de pertinência. Cada elemento do conjunto difuso tem um grau de pertinência no intervalo 0 a 1, dessa forma permitindo uma transição gradual da falsidade para a verdade. Não existe uma base formal para determinar o grau de pertinência. Esse é escolhido experimentalmente empiricamente. O grau de pertinência nos permite representar valores imprecisos como quente e frio. Variáveis linguísticas. Uma variável linguística é uma variável cujos valores são nomes de conjuntos fuzzy. Por exemplo, a temperatura de um determinado processo pode ser uma variável linguística assumindo valores baixo, médio e alto. Esses valores são descritos por intermédio de conjuntos fuzzy, representados por funções de pertinência, conforme mostrado na figura a seguir. Generalizando, os valores de uma variável linguística podem ser sentenças em uma linguagem especificada, construídas a partir de termos primários, como exemplo alto, baixo, pequeno, médio, grande e zero, de conectivos lógicos, como por exemplo negação, não, conectivos e ou. Também de modificadores, como por exemplo muito, pouco, levemente, extremamente, e por fim de delimitadores, como por exemplo os parênteses. A principal função das variáveis linguísticas é fornecer uma maneira sistemática para uma caracterização aproximada de fenômenos complexos ou mal definidos. Em essência, a utilização do tipo de descrição linguística empregado por seres humanos e não de variáveis quantificadas permite o tratamento de sistemas que são muito complexos para serem analisados através de termos matemáticos convencionais. Fases do sistema fuzzy. O sistema fuzzy é dividido em 3 etapas: fusificação, inferência e, por fim, defusificação. Como podemos analisar na imagem, vamos ter a entrada do sistema, onde passa pela fusificação, e assim temos o conjunto fuzzy de entrada. Assim, passando pela inferência, seriam as regras, e a partir disso temos o conjunto fuzzy de saída, que vai passar pela defusificação, e assim temos as saídas do sistema. Vamos falar agora separadamente sobre cada uma dessas etapas. Fusificação. Etapa no qual as variáveis linguísticas são definidas de forma subjetiva, bem como as funções membro, funções de pertinência. Assim vamos englobar análise do problema, definição das variáveis, definição das funções de pertinência e a criação das regiões. Na definição das funções de pertinência para cada variável, diversos tipos de espaço podem ser gerados. Os mais comuns são triangular, trapezoidal, singleton e Schudel. Passando agora para a inferência, etapa na qual as proposições, ou seja, as regras, são definidas e depois são examinadas paralelamente. Vamos englobar definição das proposições, análise das regras e, por fim, criação da região resultante. O mecanismo-chave do modelo fuzzy é a proposição. A proposição é o relacionamento entre as variáveis do modelo e as regiões fuzzy. Na definição das proposições, deve-se trabalhar com proposições condicional e proposições não condicionais. Defusificação. Etapa na qual as regiões resultantes são convertidas em valores para a variável de saída do sistema. Essa etapa corresponde à ligação funcional entre as regiões fuzzy e o valor esperado. Dentre os diversos tipos de técnicas de defusificação, destacamos centroide, first of máxima, middle of máxima e critério máximo. Conclusão. Lógica fuzzy tornou-se uma tecnologia padrão e é também aplicada em análise de dados e sistemas de sensores. Também utiliza a lógica fuzzy em finanças e negócios. A lógica fuzzy é uma importante ferramenta para auxiliar a concepção de sistemas complexos,
de difícil modelagem e pode ser utilizada em conjunto com outras tecnologias de ponta, como é o caso da combinação entre lógica fuzzy e redes neurais artificiais. Bom, por fim, temos nossas referências bibliográficas. Por hoje é só. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado.